chapter 2, beginning at verse 7. Vamos para Miqueias. Quem vai ler? Eu. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Amen. You who are named the house of Jacob, Vocês que são chamados a casa de Jacó, are you called a Christian? será que você é chamado de cristão? Do you have this name? Você tem esse nome? Is it an outward name for something that has taken place inside your heart? É um nome que representa algo que aconteceu dentro do seu coração. Are you a real, genuine Christian? Você é um cristão, um verdadeiro, genuíno? Has Jesus Christ come into your life? Jesus, ele entrou na sua vida. You who are named the house of Jacob, Você que é chamado a casa de Jacó. there is no greater name Não existe um nome melhor do que to esse carry in this world para carregar por esse mundo than the name of our Savior, the Lord Jesus do Christ. que o nome do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. The Word of God says His name is higher than any other. A palavra de Deus diz que o seu nome é acima de todo outro nome. The Bible says God has given Him a name which is above every name in this world and in the world to come. A palavra diz que Deus deu a ele um nome que é acima de todo nome nesse mundo e no mundo que virá. Amen. Realize the privilege of carrying His name, Então, entenda o privilégio que é carregar o nome de Jesus. that you belong to Jesus Que Christ. você pertence a Jesus Cristo. Amen. But there's a question here. Mas tem uma pergunta aqui. Is the Spirit of the Lord restricted? O Espírito de Deus, ele está restringido? Or it also means, is the Spirit of the Lord limited? Ou, em outras palavras, será que existe limites para o Espírito de Deus? Amen. So it is this verse. All this week, one verse has been on my heart. E esse versículo, a semana inteira, esse versículo está no meu coração. And I will be preaching tomorrow morning and tomorrow night, Eu please vou God. pregar amanhã, de manhã e de noite, em nome de Jesus. And I believe I will continue with this subject. E eu creio que eu vou continuar falando sobre esse One assunto. question. Uma pergunta. Is the Spirit of the Lord restricted? Será que o Espírito de Deus está restringido? Is the Spirit of the living God limited? Será que o Espírito do Deus vivo é limitado? Well, maybe in your mind, Ou talvez na sua mente, but in Himself, mas nele mesmo. the answer is a certain no. A resposta é muito certa, é muito firme e é não. There is no limit Não há limite to what the Spirit of God can do in your life. para aquilo que o Espírito de Deus pode fazer na sua vida. There is no restriction to what the Spirit of God can use you in your life. Não existe limitação ou restrição para o que o Espírito de Deus pode usar e fazer na sua vida. Amen. Another way. Is the Spirit of the God limited to who He can save? Será que o Espírito de Deus ele está limitado a quem ele pode salvar? Are there sinners that are too great for God, the Holy Spirit, to touch? Será que tem pecadores que são bons pecadores demais para que o Espírito não consiga alcançar? The answer is a certain no. A resposta certamente é não. And the third way of looking at this is the Spirit of the Lord limited in answering your prayers? E a terceira forma de ver isso será que o Espírito de Deus é limitado para responder às suas orações? The answer is a certain no. A resposta certamente é não. In your mind, He may be limited, Na sua mente talvez ele seja limitado, but in Himself, mas nele mesmo, the Spirit of God is free o Espírito de Deus é livre to use you powerfully, para te usar poderosamente, to save anyone He chooses, para salvar qualquer um que ele escolher and to answer your e prayers. para responder às suas orações. Is the Spirit of the Lord restricted? Será que o Espírito de Deus é restringido? Is He limited? Será que ele é limitado? The answer is no. A resposta é não. Let's support this from the Word of God. Vamos ver isso na palavra de Let's Deus. go to John chapter 3. João.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amen. That which is born of the flesh is flesh. Aquele que é nascido da carne é carne. Amen. Fathers can give birth to humans, Pais, eles podem dar luz a humanos. but we can't make our children Christian. Mas a gente não tem o poder de fazer com que os nossos filhos se tornem cristãos. They must be born of the Spirit of God. Eles têm que nascer do Espírito de Deus. It is only the Spirit of God that gives life, É somente o Espírito de Deus que traz vida. spiritual life. Vida espiritual. And He is not limited. E ele não é limitado. That person you pray for in Brazil, Aquela pessoa que você ora no Brasil. that person you've stopped praying for in Brazil. Aquela pessoa que de repente você já parou de orar que está lá no Brasil. There is no limit Não to há what limite. God can do in that person's life. Para que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. The worst sinner in your family, O pior pecador na sua família. God, the Holy Spirit, can touch. Deus, o Espírito Santo, pode tocar. You can pray in Dublin, Você pode orar aqui em Dublin. and the Spirit of God is not limited. E o Espírito de Deus é ilimitado. He's not restricted. Ele não está restrito. He can move in Brazil. Ele pode se mover lá He no can Brasil. touch your mother tonight. Ele pode tocar sua mãe essa He can noite. save your brother. Ele pode salvar o seu irmão. The Spirit of the Lord is not O restricted. Espírito de Deus não está restrito. Glory to His name. Glória ao seu nome. Verse 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amen. Brothers and sisters, memorize this. Irmãos, gravem isso. Jesus is talking about the Holy Spirit, Jesus está falando do Espírito Santo. and He compares the Holy Spirit to the wind. Ele compara o Espírito Santo com o vento. The wind that you cannot see, O vento que você não consegue ver, but you can see the effects. mas você consegue sentir os seus efeitos. The wind blows where it wishes. O vento sopra onde ele quer. God, the Holy Spirit, is sovereign. Deus, o Espírito Santo, é soberano. And the Spirit can move in this church. E o Espírito pode mover nessa igreja. There is no limit. Não há limite. In evangelism, the Spirit of God can move next weekend in London. No evangelismo, o Espírito de Deus pode mover semana que vem lá em Londres. The wind blows where it wishes. O vento sopra onde ele quer. No man can stop the wind. Nenhum homem tem a capacidade de parar o Get vento. all the people of the world together Pode botar todas as pessoas reunidas do mundo and let them try to stop the e wind. que eles tentem parar o vento. God will laugh in heaven. Deus vai rir lá no céu. There is no limit Porque não há limite to the Spirit of God. para o Espírito de The Deus. wind blows where it wishes. O vento, ele sopra onde ele bem entender, onde ele bem You, quer. you hear the sound of it, but you cannot tell where it comes from and where it is going. Você consegue ouvir o seu barulho, mas você não sabe de onde vem e nem para onde está indo. So is everyone who is born of the Spirit. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amen. It can happen in this room tonight. Pode acontecer aqui, nesse lugar, essa noite. I cannot see it with my Eu não eyes, consigo ver com os meus olhos, but I believe mas eu creio the Spirit of God is not que limited. o Espírito de Deus não é limitado. He can touch a sinner tonight. Ele pode tocar um pecador essa noite. That sinner can call on Jesus Esse pecador pode clamar por Jesus to save them, para salvá-lo. and the Spirit of God can give them new life. E o Espírito de Deus pode dar a eles nova vida. Is the Spirit of the Lord restricted? Será que o Espírito de Deus está restrito? The answer is no. A resposta é não. Amen. Let's look at Amos chapter 4 and verses 7 and 8. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não, um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Amen. So we go back, sorry, please. Volta lá. Here is God comparing the Spirit to rain. Aqui Deus está comparando o Espírito com a chuva.
Amen. And God is saying, I withheld rain from you. E está falando aqui que eu guardei a chuva de vocês. And look at this. I made it rain on one city. I withheld rain from another E city. aqui diz, eu fiz chover em uma cidade, mas eu guardei a chuva, não deixei chover na outra. God can bless one man Deus ele pode abençoar um homem and leave the other person untouched. e deixar outra pessoa sem ser tocada. He's sovereign. Ele é soberano. He's God. Ele é Deus. He's king. Ele é rei. He's on the throne. Ele está no trono. He directs the Spirit of Ele God. direciona o seu espírito. Brothers, sisters, submit to God. Irmãos e irmãs, rendam-se a Surrender Deus. to God. Se rendam a Ele. Pray that God use you. Ore para que Deus te use. Pray that the rain of the Holy Spirit come upon you. Ore para que a chuva do Espírito Santo venha sobre você. Do nothing to grieve the Holy Spirit. Não faça nada para chatear o Espírito Santo. Do nothing to cause the Holy Spirit to remove itself from this church. Não faça nada para que o Espírito queira sair dessa igreja. God can send the rain on one church and withhold it from another. Deus ele pode mandar chuva para uma igreja e não mandar para outra. Fear God. Tema a Deus. It's the beginning of wisdom. É o começo, é o princípio da sabedoria. There's no limit to what God can do in your life. Não há limite para o que Deus pode fazer na sua vida. He can speak the word, Ele pode falar a palavra. and the Spirit of God can anoint you E o Espírito de Deus pode te ungir in a powerful de way, uma maneira poderosa. baptizing you in the Holy Spirit and with batizando. fire. No Espírito Santo e com fogo. Amen. Why did God, the Holy Spirit, come down on the day of Pentecost? Porque Deus, o Espírito Santo, desceu em Pentecostes. Why why not the day before? Por que não um dia anterior àquele? Why not the day after? Por que não o dia seguinte? Why at that particular time? Porque foi naquele tempo exato. God is sovereign. Deus é soberano. You owe your salvation to Him. Você deve a sua salvação a And Ele. every time God has blessed you and used you, you should give Him all the glory. Toda vez que Deus te abençoar ou te usar, você tem que dar para Ele toda a glória. Whatever spiritual gift you have comes from Him. Qualquer dom espiritual que você tem, vem dele. Amen. This is the God I believe in. Esse é o Deus que eu creio. Amen. Verse 8. Ok. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. God can make you thirsty Deus pode te deixar com sede, if you go away from Him, se você se afastar dele. and you won't find satisfaction in sin E você não vai encontrar prazer no pecado or in the world. ou no mundo. You will be dissatisfied, Você nunca vai estar satisfeito. discontented. Nunca vai estar You're completamente looking for contente. satisfaction, Você está procurando estar satisfeito, but you're a child of God. mas você é um filho de Deus. There is only one place, Só tem um lugar, the fountain of living a waters. fonte de águas vivas. Return to God tonight. Volte para Deus essa noite. If you've been distant from Him, Se você está distante dele, repent se arrependa and call upon His name tonight. e chama pelo nome dele essa noite. Amen. Let's Amém. go to 1 Corinthians chapter 2, beginning at verse 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Amen. This was written by Paul, Isso foi escrito por Paulo. and if ever a man had excellence of speech and wisdom, he did. E se tinha algum homem que tinha excelência no falar ou sabedoria, era ele. But when he was coming to Corinth, Mas quando ele estava indo para a igreja de Corinto, he rejected human wisdom. ele rejeitou a sabedoria humana. Let's look at this. Verse 2. Vamos ver. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Amen. You want the Holy Spirit to bless your message, Você quer que o Espírito Santo abençoe a sua mensagem, your o evangelism? seu evangelismo? Make sure your focus is on Jesus Christ and Him crucified. Foca em Jesus Cristo e nele crucificado. That is the gospel. Porque esse é o That's the evangelho. heart of the gospel. Esse é o coração do Jesus evangelho. dying on the cross for the sins of mankind. Jesus morrendo na cruz pelos pecados da humanidade. This is the message that God will bless. Essa é a mensagem que Deus vai abençoar. The Holy Spirit will anoint you if you preach this message. O Espírito Santo vai te ungir se você pregar essa mensagem. Verse 3. E foi em fraqueza,
Verse 3. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. You see, the power was not in Paul. Sabe, o poder não estava em Paulo. He was in weakness, Ele estava fraco. in fear, Ele estava com in medo much trembling. e temor. When you go out to evangelize, Quando você for evangelizar, it is not a shame to be nervous, não tem que ter vergonha de estar nervoso, to feel totally weak in yourself, de se sentir fraco em você to mesmo, have fear and trembling. de ter temor e tremor. But that's not the end. Mas esse não é o fim. Verse 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amen. His speech, his preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Amen. A palavra dele não foi em linguagem persuasiva de sabedoria, Amen, amen. mas em espírito e em poder. Amen. She's just really taken in this message for herself. Amen. Estou recebendo também, gente. Amen. Brothers and sisters, Irmãos e the irmãs, Spirit of the Lord is not restricted. o Espírito de Deus não é restrito. Though you are weak Embora você seja and fraco fearful e que você tenha medo and have much trembling, e que você tenha muito tremor and you don't even have human wisdom, e você talvez nem tenha sabedoria humana, but you can trust in the demonstration of the power of the Spirit of God. mas você pode confiar na demonstração do poder do Espírito de Deus. Amen. Amém. Is the Spirit of the Lord restricted? Será que o Espírito de Deus é restrito? No. Não. He can bless you. Ele pode te abençoar. He can use you. Ele pode te usar. Weak Christian, God can use you. Um cristão fraco, Deus, ele pode te usar. The power comes from the Spirit of the living God. Poder, ele vem do Espírito do Deus vivo. Amen. And he wanted it that way. Verse 5. E ele queria dessa forma, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amen. Why are we Christians? Porque nós somos cristãos, Not because of the wisdom of men, não por causa de sabedoria humana, because of the power of God. mas por causa do poder de Deus. The power of God. Poder de Deus. We're not ashamed of this gospel. Nós não nos envergonhamos You desse were evangelho. converted Você foi by the convertido power of God, pelo poder de not Deus. with human wisdom, Não com a sabedoria humana, but by the power of the Spirit of the living God. mas pelo poder do Espírito do Deus vivo. Amen. Let's go to 1 Thessalonians chapter 1. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Amen. Knowing, beloved brethren, your election by God. Conhecendo a sua eleição por Deus. Knowing, Christian, that you were chosen by God. Sabendo, cristão, que você foi chamado por Deus. Amen. God chose you. Deus te escolheu. You are his witness. Você é a sua You testemunha. say, I cannot understand that. Você diz, eu não posso entender isso, não dá. Neither can I, Nem eu, but I believe it mas eu creio. because God says it in his word. Porque Deus fala isso na palavra dele. Paul said, you Thessalonians, you know that you are chosen by God. Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses, vocês sabem que vocês são escolhidos por Deus. And here was the proof, verse 5. E aqui está a prova no versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amen. Our gospel came not to you in word only. O nosso evangelho não chegou a você em palavra. You're going to preach, Você vai pregar? you're going to Você vai evangelize. evangelizar? May it not be word only. Que não seja somente uma palavra. There's no power in yourself. Não tem poder nenhum em você mesmo. The gospel came to the Thessalonians in power and in the Holy Spirit. Mas o evangelho chegou através do poder e no Espírito Santo. The Spirit of God is not limited. O Espírito de Deus não é limitado, It is not restricted. não é restrito. Believe that God can use you Creia que Deus pode te usar in preaching, na pregação, in evangelizing, no in evangelismo, worship, na adoração, in service, servindo, in praying powerfully. orando de maneira poderosa. Not word only, Não somente em palavra, but in power mas em poder and in the Holy e Spirit. no Espírito Santo. Amen. That's
Amém. what God wants in this É church. isso que Deus quer para essa igreja. God wants this in your life. Deus quer isso na sua vida. Amen. Amém. Yes, Paul said he was in weakness. Let's look at 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Amen. God's ways are above man's ways. Os caminhos de Deus são acima dos caminhos dos homens. Man would not choose the foolish things Os homens não escolheriam as coisas loucas or the weak ou as things, coisas fracas, but God does. mas Deus escolhe. God does. Deus escolhe That he gets all the glory. para que Ele ganhe toda a glória. Amen. We are weak and foolish. A gente é louco, a gente é fraco. God has chosen us Deus nos escolheu to mesmo assim uphold the name of his Son, para levantar o nome de to Jesus Cristo, glory in the gospel, para gloriar o Evangelho. not to be ashamed of the gospel, Não para se envergonhar do but to Evangelho, glory in it, mas para ter glória, knowing that it's the power of God for salvation sabendo que é o poder de Deus para a salvação, to everyone who believes. para todo aquele que crê. Verse 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, Amen. That no flesh should glory in his presence. para que nenhuma carne, ninguém se vanglorie na He gets presença. all the glory Ele recebe toda a glória, because he chooses porque Ele escolhe to use weak and foolish things like us. usar as coisas fracas e loucas como nós. Amen. God bless Amém. Generation in London next week. Que Deus abençoe o Generation em Londres. Pray for the Holy Spirit to come upon you. Ore para que o Espírito Santo venha sobre The você. Spirit of God is not limited. O Espírito de Deus não é limitado. He is not limited. Ele não é limitado. Believe him. Creia nele. Amen. I want to show you how God came and chose a weak and foolish thing. Eu quero mostrar como que Deus veio e chamou uma coisa doida e That nobody be discouraged tonight, para que ninguém seja desencorajado essa thinking noite, that God could not use you. pensando que Deus de maneira alguma poderia te usar. Amen. We go to Judges chapter 6, beginning at verse 1. Vamos para Juízes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Amen. They did evil, Eles fizeram mal and they did it in the sight of the e Lord. eles fizeram diante de Deus. They were God's people. Era o povo de Deus. God disciplines his people on this earth. Deus, ele disciplina o seu povo nessa terra. If you're going to do evil, Se você vai fazer algo que é ruim, you do it in the sight of the Lord. você vai fazer diante de Deus. And there's a price to be E paid. existe um preço a ser pago. God disciplines his children. Deus, ele disciplina os seus filhos. Amen. Verse 2. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram esses para si por causa dos medianitas, e as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Amen. The children of Israel were running away from the enemy. Então o povo de Israel estava fugindo do inimigo, Sin brings a weakness into the church. porque o pecado ele traz fraqueza para dentro da igreja. Verse 3. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. They were working Israel, but it was for no good. Verse 4. Os israelitas estavam trabalhando, mas não adiantava em nada, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Amen. The thief comes to steal, kill, and O destroy. inimigo vem para roubar, matar e destruir. But Jesus said, I am come that you might have life and Mas Jesus have it more diz, abundantly. Eu venho para te dar vida e vida em abundância. Amen. Verse 5. Versículo 5. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Verse 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Okay, let's go to verse 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas.
Okay, so God's messenger came, Então o mensageiro do Senhor veio. and he came to one man. E ele veio para um homem. This man was threshing wheat in the winepress. Esse homem ele estava malhando o trigo no lagar. You don't thresh wheat in a winepress. Você não malha trigo num lagar. But he was doing it because he was hiding from the enemy. Mas ele estava fazendo isso porque ele estava se escondendo dos medianitas. So look at this man. Então olha para esse homem. Why would God use this man? Por que Deus usaria esse homem? Surely God could pick a better man. Tipo, Deus podia escolher um cara muito melhor. But is the Spirit of the Lord limited? Mas será que o Espírito de Deus é limitado? God goes to a weak and foolish one. Deus vai pro fraco e pro louco. God can use me. Deus pode usar a minha vida. God can use you. Deus pode usar a sua The vida. Spirit of the Lord is not O limited. Espírito de Deus não é limitado. Brother, sister, God has a purpose for you. Irmãos e irmãs, Deus tem um propósito para você. Amen. Even He finds you in the wrong place. Mesmo se ele te achar no lugar errado. God goes after the person He wants. Deus vai atrás da pessoa que ele quer. He has a word for this person. Ele tem uma palavra para essa pessoa. This person is weak, Essa pessoa é fraca, but God is going to use him powerfully. mas Deus vai usar essa pessoa de maneira poderosa. God is speaking to someone here tonight. Deus está falando com alguém aqui essa noite. And the message is the Spirit of God is not limited. E a mensagem é essa: o Espírito de Deus And não é limitado. He can use you. E Ele Amen. pode te usar. Verse 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. The Lord is with you. O Senhor é contigo. The Lord is with you. O Senhor é contigo. You feel away from God. Será que você está se sentindo longe de Deus? You feel you're the weakest in the church. Você se sente o mais fraquinho na igreja? God is not limited. Deus não é limitado. He can use you. Ele pode te usar. The Lord is with you. O Senhor é contigo. You mighty man of courage. Você tenha coragem, você é valente. This is almost funny Isso é até engraçado, because at that moment it's the opposite. porque naquele momento o que estava acontecendo é justamente o contrário. Gideon is a weak man who's afraid of the enemy. Gideão é um homem fraco que estava com medo do inimigo. But God says this to him Mas Deus fala isso para ele. because God sees the potential in him. Porque Deus vê o potencial que havia nele. God hasn't given up on you. Deus não desistiu de você. You may have failed in the past, Você pode ter falhado no passado, but you came tonight mas você veio essa and God noite. sent this message to you. E Deus está mandando essa mensagem para você. The Lord is with you. O Senhor é contigo. You mighty man, woman of courage. Você é um homem, uma mulher valente, de coragem. God can transform you. Deus pode te transformar. He can make you into something that you cannot even believe tonight. Ele pode transformar você em algo que você talvez nem acredite. Why? Por quê? Because the Spirit of the Lord is not restricted. Porque o Espírito de Deus não está restrito. So throw away those thoughts Então joga fora esses pensamentos that are in your mind que estão na sua mente. that God can never use Que you. Deus nunca vai te usar. The Lord is with you. O Senhor é contigo. And through him you can become a mighty man, woman of valor. E através dele você pode se tornar sim um homem poderoso. e valente. Amen. Now, this is a great message to receive. Não, essa é uma ótima mensagem para se receber, Look at how he reacts. mas olha a reação do Gideão. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Amen. Is that how you feel tonight? Será que é assim que você está se sentindo essa If noite? the Lord is with me, why has all this happened to me? Se o Senhor é comigo, então por que isso tudo está me acontecendo? You wonder why all of this has happened to you. Você se pergunta por que isso tudo está acontecendo com You can't você. believe that God is with you. Você não acredita que Deus está And ao he seu allowed lado. you to suffer, E Ele te permitiu sofrer, to lose, de to perder, fail. de falhar. Why did these things happen to me? Por que essas coisas aconteceram comigo? If God is with me, Se Deus está comigo, look at what he says. olha o que Ele fala.
God has forsaken us. Deus se esqueceu de nós. God has forsaken me. Ele me desamparou. Amen. The only one O único who cried out, my God, why have you forsaken me, was Jesus Christ on the cross. que clamou, Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Foi Jesus Cristo na cruz. He was forsaken Ele foi desamparado. that you will be never forsaken. Para que você nunca fosse desamparado. God has not abandoned you. Deus não te abandonou. God has not forsaken you. Deus não te The desamparou. Lord is with you. O Senhor é contigo. You mighty Christian of courage. Você é um cristão valente, corajoso. God has permitted these things to happen to Deus you, permitiu que todas essas coisas acontecessem com você. that you know how weak you are Para que without você Him. saiba quão fraco você é sem Ele. But tonight is a new beginning for Mas you. hoje é um novo começo para você. Brother, sister, take the word from God tonight. Irmãos, receba a palavra de Deus essa noite. The Spirit of the Lord is not restricted. O Espírito de Deus não está restrito. He is not limited. Ele não é limitado. And there's nobody that God cannot use. E não há ninguém que Deus não possa usar. If God can use this man, Se Deus pode usar esse homem, then God can use anyone. então Deus pode usar qualquer um. Amen. Verse 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Go in this strength of yours. Vai com a força que você tem. What you've got, O que você tem? go. Vai. Go in the strength of what God has given you. Vai com a força que Deus te deu. Go. Vai. And God says, have I not sent you? E Deus fala: Não fui eu que te enviei. God calls Deus te chama. and God E sends. Deus envia. And brother, sister, you will be victorious. Irmãos e irmãs, você será Because vitorioso. God has sent you. Porque Deus te enviou. Amen. And next E weekend, na semana que vem, if all of London is against you, se todo Londres estiver contra você, remember this, lembre-se disso. that God has sent you. Que foi Deus quem te And you enviou. will stand E você um dia estará and de you frente. will lift up the name of Jesus Christ, the Son of God. Você vai ficar em pé e você vai glorificar o nome de Jesus Cristo, It's Filho de an Deus. honor. É uma honra. It's a privilege É um privilégio to lift up His name. poder exaltar o nome dele. Go in the strength Vai na força that you have. que você tem. Have I not sent you? Não fui eu que te enviei. If He has sent you, Se ele te enviou, you have nothing to fear. você não tem nada a temer. He will not forsake you. Ele não te desamparará. Amen. Verse 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Amen. This guy is stubborn. Esse cara, ele é teimoso. He keeps arguing. Ele fica argumentando. God keeps giving him great words, Deus dá para ele palavras incríveis, but he keeps arguing. mas ele continua indo contra. And he keeps looking at himself. E ele continua olhando para ele mesmo. And all he sees is E weakness. tudo que ele vê é fraqueza. If you look at yourself, that's all you'll see. Se você olhar para você mesmo, é isso tudo que você vai ver, é só isso. But Mas it's not the end. não é o fim. Verse 16. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amen. Surely I am with you. Com certeza, eu estou contigo. Certainly Com certeza, I am with you. eu estou contigo. And you will achieve what God wants you to E você achieve. vai alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. He called you. Ele te chamou, He equipped you. ele te equipou, He's sending you. ele está te And enviando He's with you. e ele está contigo. And you will do what He wants you to do. E você vai fazer o que ele quer que você faça. Is the Spirit of the Lord limited? Será que o Espírito de Deus é limitado? Is He restricted? Será que ele está restrito? Maybe in your mind He is, Talvez na sua mente ele seja, but in Himself mas nele mesmo there is no limit. não há limite.
no limit. Não há limite. Amen. Amen. Amém. Amen. Amen. Tihi, will you close in prayer, please?